Hoje no quadro Direitos do Consumidor, o nosso convidado é o defensor público Vinícius Reis. Bom dia. Bom dia, Janaína. Bom dia, Davi. Bom dia. Olha, a primeira pergunta é do Felipe Silva. Ele diz, é mais uma reclamação também. É correto cobrarem valores exorbitantes em bebidas vendidas em shows? Ele observa que, por exemplo, a cerveja é vendida em média 3 vezes mais do que o valor encontrado no mercado fora ali daquele ambiente de show. Apesar de que o melhor é não beber cerveja ou bebida alcoólica nenhuma, né? Com certeza. Bom, o Código do Consumidor elenca como prática abusiva a conduta de uma concessão de uma vantagem manifestamente excessiva ao fornecedor em detrimento do consumidor, também quando o fornecedor eleva o preço do produto em demasia sem que haja uma justa causa, um motivo plausível para esse aumento. O consumidor que se sentir lesado por uma conduta nesse sentido, ele deve levar o caso ao Poder Judiciário para pleitear uma possível indenização, desde que comprove o dano sofrido, algum dano sofrido. É importante sempre ressaltar também que o Código do Consumidor ele visa principalmente a defesa da parte hipossuficiente numa relação de consumo, que é o próprio consumidor. Então, os órgãos de defesa do consumidor eles devem sempre estar muito atentos a essas práticas abusivas que ocorrem corriqueiramente. O que acontece muito é que as pessoas às vezes reclamam, né, Vinícius, nesse caso, mas não chegam aí até um órgão de defesa do consumidor para confirmar aquela reclamação. Exatamente, é fundamental que o consumidor tenha essa atitude de procurar realmente os órgãos incumbidos da defesa e proteção do consumidor. Bom, essa questão já puxa para uma outra, a famosa cobrança dos 10% dos restaurantes, dos bares e similares. Afinal, é permitido cobrar esses 10%? Bom, a cobrança dos 10% ela é permitida sim. Entretanto, se trata de uma mera liberalidade do consumidor em pagar ou não esse valor de 10%. Em havendo um bom atendimento, se o seu estabelecimento realmente traz um conforto ao consumidor, um atendimento satisfatório, é justo a cobrança dos 10%. Mas o consumidor pode dizer não e pronto? Pode sim, pode se recusar a pagar os 10%. Traz uma mera liberalidade. Olha, a Rosângela Soares pergunta, gostaria de saber se é considerado ilegal o sistema de compra adotado por um supermercado aqui na capital, pois lá eles fazem o parcelamento com cartão de crédito somente a partir do dia 20 de cada mês. Bom, se o estabelecimento comercial ele adota o cartão de crédito como uma forma de pagamento corriqueira, não cabe simplesmente ao próprio estabelecimento tal limitação, criar uma limitação nesse sentido. O cartão de crédito, geralmente, ele é administrado por uma instituição financeira, então não cabe ao fornecedor criar embaraços, criar barreiras para que o consumidor adquira produtos naquele estabelecimento. Então, o estabelecimento ele pode ou não adotar o cartão de crédito como forma de pagamento. Pode adotar ou não, mas só que uma determinação nesse sentido, de limitar no tempo, ou então se até o dia 15 eu posso pagar de uma forma, a partir do dia 15 não posso mais. Não se trata de uma atitude dotada de uma razoabilidade. Então o consumidor ele deve sim procurar os órgãos de defesa do consumidor para que tal prática seja coibida. Bom, a pergunta do César Augusto, ele diz, o banco pode cancelar o cartão sem avisar e observa que foi retirar o dinheiro para as despesas de fim de semana e ficou surpreso, o cartão estava cancelado. Certo. Bom, os bancos eles estão abarcados pela legislação consumerista, isso já é pacífico na jurisprudência pátria, inclusive. Em assim sendo, então, os bancos eles devem respeito às normas de ordem pública estabelecidas no Código do Consumidor. Então, no caso em questão, ocorre um desequilíbrio contratual perpetrado pela parte mais forte, que é justamente a instituição financeira, em detrimento do consumidor, que é a parte mais fraca, hipossuficiente nos termos da lei. Então, o banco ele não tem esse poder de cancelar unilateralmente esse contrato, esse cartão de crédito, sem o aviso prévio ao cliente. O cliente, inclusive, ele tem a possibilidade de ir ao Poder Judiciário, pleitear algum tipo de indenização, se for o caso, inclusive por dano moral, no caso de repente for efetuar um pagamento e simplesmente não conseguir fazer a compra pelo cartão estar bloqueado, sem que ele tenha sido previamente avisado. Olha, o telespectador Sebastião Almeida pergunta, o que fazer quando uma peça do carro dá defeito e é preciso trocá-la na autorizada, mas inclusive na autorizada não há essa peça para que reponham no carro? Certo, então aqui acontecem duas situações na verdade. O carro ele pode estar dentro do prazo de garantia ou fora do prazo de garantia. A gente sabe que o Código do Consumidor ele prevê um prazo de garantia legal. E, paralelamente a isso, existe a possibilidade dos fornecedores estabelecerem um prazo de garantia contratual, que geralmente é maior do que esse prazo legal. Então, certo. Então, caso haja um vício em algum produto que o consumidor adquira
ele deve dar ao fornecedor, no prazo de 30 dias, a oportunidade do fornecedor sanar esse vício, esse defeito. Em não sendo feito isso, abre-se ao consumidor 3 oportunidades. O abatimento proporcional no preço pago, a restituição da quantia paga ou substituição por um produto similar. É importante ressaltar também que o próprio código ele permite às partes a alteração desse prazo de 30 dias, desde que não seja menor do que 7 dias, nem superior a 180 dias. No caso de um bem, um veículo, no caso, que não esteja no prazo de garantia, que já tenha passado esse prazo de garantia, há sempre a possibilidade de o consumidor pleitear um possível dano moral perante o Poder Judiciário, desde que comprove um abalo psíquico que seja decorrência dessa demora excessiva. Ok, muito obrigada pela sua presença e esclarecimentos também hoje aqui. Obrigado, bom dia.